Hoje é dia 18 de outubro, dia do médico. Hoje eu vou contar uma parábola em homenagem a vocês, meus queridos profissionais. Vou pegar como versículo de referência Provérbios, capítulo 19, verso 11, que diz: a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Parábola de hoje se chama Além das Aparências. Certo dia, Antônio, um pai de família, quando voltava do trabalho dirigindo o seu carro num trânsito bastante congestionado, ele se deparou com um senhor que dirigia com muita pressa. Ele ia cortando todo mundo e quando se aproximou do carro de Antônio, deu-lhe uma tremenda fechada, já que precisava atravessar para outra pista. Naquela hora, a vontade de Antônio foi de xingá-lo e impedir a sua passagem, mas logo pensou: coitado, se ele está tão nervoso e apressado assim, vai ver que está com muita pressa, está com um problema sério e precisando chegar logo ao seu destino. Pensando assim, foi diminuindo a marcha e o deixou passar. Chegando em casa, Antônio recebeu a notícia de que o seu filho de 3 anos havia sofrido um grave acidente e que foi levado ao hospital. Imediatamente seguiu para lá e quando chegou, sua esposa foi ao seu encontro e o tranquilizou dizendo: graças a Deus, está tudo bem, pois o médico chegou a tempo para socorrer o nosso filho. Ele está fora de perigo. Antônio, aliviado, pediu que sua esposa o levasse até o médico para agradecer. Gente, ele ficou tão surpreso. Antônio percebeu que o médico era aquele senhor apressado que ele havia dado passagem. O que a gente aprende com esta parábola? Meu irmão, veja as pessoas além das aparências. Chegou no trabalho e o patrão estava com cara de poucos amigos, porque acontece, né? Por trás da atitude existe um motivo que levou o seu chefe a chegar assim no trabalho. Estou dando um exemplo, né? No trânsito acontece muito. O motorista passa e xinga o motoqueiro que passou na frente do carro. Em casa a mãe está nervosa, sabe lá o porquê. É claro que ninguém deve descontar no próximo o problema, a raiva, a chateação que enfrenta. Mas nós, cristãos, precisamos ter sabedoria para quando aquele pensamento de julgar o irmão surgir na mente, buscar rapidamente pensar no outro lado da moeda, orar pelo irmão nervoso. Pastor Gessé falou esses dias no culto, né, que quando a gente tem vontade de xingar ou vontade de falar do outro, fofocar do outro, você já vai passando e dizer: Deus tem misericórdia, e já vai pensando em outra coisa. Não julga, não fala, não aponta o dedo. Quando você aponta o dedo, tem 3 para você, né? Ele deu até esse exemplo. Pedir ao Senhor que conforte o coração, né? E que respirar até 10, 100 mil antes de responder à ofensa. E por que eu escolhi contar essa parábola hoje? Porque um médico, né? Um grande médico, ele faz isso para salvar a vida do seu paciente. Ele foi quase julgado pelo Antônio no trânsito, mas mal sabia o Antônio que aquela pressa toda iria salvar o seu filho. E deixo aqui minha homenagem a todos os médicos, né, que trabalham por amor, que trabalham para ajudar os pacientes a passar pela enfermidade, a aceitar certa doença, mas com fé, esperança, perseverança. Vamos deixar aqui nossa homenagem ao médico dos médicos, que é Jesus, que nos cura assim, ó, só Ele querer, no piscar de olhos, no estalar de dedos. O médico dos médicos, Jesus, que nos ajuda, que nos conforta, que cura a nossa alma, né? Deixo aqui a homenagem também aos médicos do nosso pastor Gessé, que tratam ele com tanto carinho. Eliu e Eliade, se eu não me engano. Eu estava até procurando sobre eles na internet para saber direitinho a especialidade, até para poder, se alguém perguntar para mim, né? E até eu mesma precisar de um tratamento com alguma especialidade que eles atendem, eu já tenho aonde ir. Se eles tratam bem o nosso pastor, eles vão tratar bem a gente também, né? Deixo aqui também homenagem aos meus médicos que estão comigo há tanto tempo, doutor Edmundo,
Doutor Ed, por sinal, vou amanhã lá. E aproveito e já deixo parabéns, feliz dia do médico. Tenho tantos médicos maravilhosos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que deixem uma família em casa para aceitar um plantão, seja numa UPA, seja num hospital, seja para atender uma mãe, ou melhor, uma futura mamãe que está em trabalho de parto, e o obstetra vai lá, deixa toda a sua família e vai socorrer aquela mãe. Isso é muito amor à profissão, né? É muita responsabilidade. Ser médico precisa ter muita responsabilidade. Um médico de verdade que a gente está falando, né? Que Deus abençoe todos vocês. Sintam-se abraçados. Jesus cuida deles. Deixe uma oração aqui para eles, para que eles possam a cada dia cuidar de nós, com todo amor, todo carinho. Lutar até o fim pela nossa vida, para que tenhamos vida, vida em abundância. O que eles puderem fazer aqui na terra, que eles possam fazer. E o que eles não puderem fazer, a gente entrega para o médico dos médicos, que é Jesus. É a nossa oração em homenagem ao Dia dos Médicos. Amém. Pense nisso na parábola de hoje. Tenha um lindo dia!